grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Olá, salmistas, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam na paz do Senhor. E vamos hoje conversar sobre o Salmo 21, 21, 22, com o refrão: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Antes disso, já curta, compartilha, siga o nosso canal para receber atualizações diárias. Dominicais, dos Salmos dominicais. Tá? Toda semana tem atualização no canal, então você compartilha, siga e ajude-nos a evangelizar, certo? Então vamos lá, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, Logo vai estar aí no seu vídeo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 26 a 31. Tá? Então eu recomendo que você pare o vídeo, leia a leitura, para depois aproveitar a reflexão. Tá? Então a reflexão dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, fala sobre a história das primeiras comunidades cristãs e a atuação de Paulo, do apóstolo Paulo, pelas redondezas de Jerusalém. Aí, como ele era ele e Barnabé, que é a próxima figura aí bíblica que vai aparecer, que Paulo e Barnabé eram judeus que viviam na diáspora, as pessoas demoraram a acreditar que sua missão literalmente era a favor de Cristo e que estavam evangelizando as palavras de Cristo. Então isso se torna um pouco complicado. Não foi muito fácil para Paulo pregar esse evangelho, essa boa nova de Cristo, que Cristo havia ressuscitado, por conta das perseguições e toda essa contextualização e por conta do modo de vida com que vivia. Então, nos Atos dos Apóstolos, o Lucas evidencia que o caminho do discípulo de Jesus é marcado pela cruz, assim como nossa vida. Nossa vida também é marcada pela cruz e pelas dificuldades. Por isso que devemos ser perseverantes. Anunciar Jesus não foi uma missão fácil para Paulo e para os demais apóstolos, pois o anúncio do Evangelho provoca conflitos com os poderes da morte, mas as primeiras comunidades cristãs tinham a certeza que eram conduzidas pelo Espírito Santo, pois Cristo emanou o Espírito Santo aos apóstolos, para que tivessem discernimento e sabedoria para evangelizar de acordo com a proposta imposta por Deus a Cristo, que é seu Filho, e que foi desenvolvendo no decorrer do tempo ali, tá? Através do apóstolo Paulo, representado nesse evangelho. Bom, agora a questão do Salmo. O Salmo é o Salmo 21, Salmo 22, Salmo 21, Em algumas Bíblias Salmo 22, outras Bíblias Salmo 21. E aí, então, isso ocorre da mesma forma, impondo algumas séries de reflexões, tá? Relatadas também por Santo Agostinho, Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso material aqui para a gente fazer a nossa reflexão. Bom, o refrão. Como é o refrão do Salmo? Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Então, Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. O que esse refrão quer dizer? O que é a grande assembleia? A grande assembleia é a igreja de toda a terra, que não recorrendo ao homem e sim a Deus, o salmista rende graças e louvores ao Cristo Salvador por ter se oferecido por nossos pecados. E a primeira estrofe, ele fala sobre quem é a grande igreja. Então vamos ver o que fala a primeira estrofe. A primeira estrofe fala assim: sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Então eu queria frisar aqui, a partir da terceira frase, vossos pobres vão comer e saciar-se, que é o ponto X desse salmo, é isso aqui que eu vou falar agora, tá? Bom, quem é pobre aqui? Quem é rico? O pobre aqui são as pessoas, as
pessoas que não têm Cristo no coração, são duros de coração, né? Onde tudo se torna mais complexo, né? Para quem as vive. Imaginamos nós católicos viver sem Cristo, viver sem a crença de Cristo, né? Então os pobres, Pedro, João e Tiago, que são os pescadores, pertenciam aos pobres que comeram e se saciaram do pão vivo descido do céu, que é Cristo. Sofreram o mesmo daquele que eles imitavam, né? Bom, quem são os pobres? Os pobres louvam o Senhor. Bem facinho de entender aqui nesse contexto. Os pobres louvam o Senhor e os ricos louvam a si mesmos. Então, por isso que falamos que Pedro, o apóstolo, né? Pedro, Tiago, aqui são apenas alguns exemplos, né? Seguiram o Senhor, então seguiram o pobre, né? O pobre de bens e rico de coração. Os ricos de bens e pobre de coração. Então fica a reflexão. O que você quer ser hoje? Né? Fica essa reflexão. Qual dessas partes você quer ser? Você quer ser um pobre de coração ou você quer ser um rico de coração? Se você quiser um rico de coração, você tem que ser pobre para as coisas do mundo, né? As coisas que não edificam, que não evangelizam, que não te trazem os benefícios que Cristo lhe oferece. Na segunda fala do estrofe, né? A segunda estrofe, né? Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Vamos entender o que isso quer dizer. Aqui fala do objetivo, do contexto, que volta a todas as nações, de norte a sul, de leste a oeste, de toda a terra. Tá? Então, toda a terra louvará o Senhor, todos os confins da terra. Né? Aqui, na primeira frase, não tem todos os confins da terra, mas ela se completa na quarta frase, onde diz: se prostrem adorando diante dele todos os povos e famílias das nações dos confins da terra. Certo? Então isso é muito importante que entendamos isso. Né? Aí depois ele fala, né, que o Senhor ressuscitado, adorem o Senhor ressuscitado, que nos deixa um nobre testamento de salvação, né, de salvação eterna. Adorem todas as famílias, porque do Senhor é o reino e ele dominará todos os povos. Por isso que ele fala, somente a ele adorarão os poderosos e os que voltam para o pó louvarão. Ou seja, os poderosos aqui ele está emanando os ricos. E os que voltam para o pó o louvarão. Porque ricos e pobres irão para o mesmo lugar, irão voltar ao pó. Né? Ricos e pobres, estou falando da questão social agora, não questão do rico e pobre de coração, tá? A questão social. Então, tanto os ricos quanto os pobres, porque os pobres sempre são mais humilhados pelos ricos, né? É uma questão social, hierárquica da sociedade. Então, isso torna, né, o texto também, desde aquela época, né, isso acontecia, claro, a época dos reinados, a gente conhece isso. Bom, na estrofe 3, ele dá continuação, vamos entender. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Então ele já entendeu que o salmista reflete que já entendeu que todos os confins da terra adorarão o Senhor, se converterão e se prostrarão diante dele, né? E com isso toda a descendência desse salmista, devido às graças que Deus disponibiliza a ele, devido à salvação que Deus disponibiliza a ele, a futura geração dele e sua descendência adorarão ao Cristo nosso Senhor, e ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou em minha vida. É um salmo de ação de graças, né? Salmo de Davi, esse de ação de graças. Muito bem, então, agora nós vamos entender a tonalidade. A tonalidade desse salmo é maior, uma tonalidade de tom maior, né? E essa tonalidade, ela nos reflete a alegria do salmista. Ó. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Você é minha, Senhor, vós sois
o meu alento, a minha proteção. Então, por isso que o salmista, ele reflete toda essa questão e também comunica isso à grande assembleia. Quem é a grande assembleia? É a igreja de Cristo, a igreja de todos os confins da terra, né? De norte a sul, de leste a oeste. Então vamos entender a melodia que já cantamos lá no início, né? Vamos primeiro executar as notas, tá? Certo? Essa melodia está no compasso de 3/8, então nós temos 3 tempos dentro de cada compasso, né? Então começa em anacruze, né? Na última nota do compasso. Então, salmista, se o músico fizer só isso aqui para você, ó, você vai fazer o seguinte, ó, 1, 2, pá, pá, entendeu? Conta 2 e entra. 1, 2, porque no último tempo do 3 é que começa a melodia, ó. 1, 2, tá, tá, tá? 1, 2, tá, tá, né? 1 e 2, tá, tá. Então, você vai começar no E, né? 1 e 2, e, pá, entendeu? Ó, 1 e 2, e, tá. Então, vamos cantar junto? 1 e 2. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Esse é o refrão, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai parar o vídeo e voltar essa partezinha que eu cantei o refrão, tá? Para você executar. Agora vamos entender as frases da salmodia, tá? As frases da salmodia são essas. Essa frasezinha final, ela é um pouco desafiadora, tá? Por quê? Olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma nota Si natural, certo? Esse Si aí é problema, porque nós temos um acorde de Ré com sétima aqui, ó. E nós temos um Dó aqui, ó. Nós não temos Si, tá? Então, o que você vai pensar? A última nota da melodia anterior, você cantou ela assim. Essa nota aqui é Lá. Então, você vai subir uma nota aqui. Lá, Si, Lá, Si. Tá? Escuta tudo isso e observa para você treinar. Lá, Si. Tá? Observa tudo isso. Então, vamos lá. Vamos cantar agora. Vamos entender, então, todas essas... Não compensa você ir para o Salmo antes de entender, compreender toda essa questão que a gente trabalhou, tá? Então, assim, o que você faz? Estuda as notas do refrão, estuda as notas da salmodia, tá? E aí depois você vai cantar, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, assim, a primeira estrofe tem 5 frases gramaticais. Obviamente, eu tenho 4 frases. Todo salmo, na salmodia, tem 4 frases musicais, tá? Que você vai distribuir os versos nela, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui você vai fazer a terceira nota, a terceira frase gramatical, você vai fazer numa nota tenora. Todo mundo sabe o que é nota tenora, obviamente, que é aquela nota única do início ao fim da frase do salmo, né? Qual é a frase? Vossos pobres vão comer e saciar-se. Por que essa frase foi escolhida? Porque essa frase, nesse estrofe, nessa parte do salmo, ela tem todo o sentido com o refrão. O refrão é: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Porque vossos pobres vão comer e saciar-se de Cristo. Tá? Vossos pobres, humilhados, explorados, vão comer e saciar-se e desfrutar da glória de Cristo. Tá? Os últimos serão os primeiros, né? Os menos favorecidos serão exaltados em Cristo, tá? É isso que a frase quer dizer, tá? E aí depois discorre todo o salmo em contextualização disso. Na estrofe 2, que é lembre-se disso, confins de toda a terra. Então, essa estrofe aí tá voltada, então a estrutura dela tá voltada nas 4, porém você vai repetir
a primeira e a segunda melodia da salmodia na primeira e na terceira frases gramaticais, a primeira melodia. A segunda melodia você vai repetir na segunda e na quarta. E a quinta e a sexta normal, tá? Cantando você já vai entender isso. Na última, segue a mesma estrutura da estrofe 2. Segue a mesma estrutura, não muda nada, tá? Então, primeira melodia, segunda melodia. Terceira frase, primeira melodia, quarta frase, segunda melodia. Quinta frase, terceira melodia e última frase gramatical, a quarta melodia musical, tá? Então vamos lá. Agora vamos cantar ele, tá? Vamos cantar estrofe por estrofe primeiro, tá? Vamos fazer as estrofes, tá? Porque o refrão você já conhece, né? Obviamente. Vamos fazer as estrofes agora, tá? Lembrando que a última nota, lembre-se disso, como que eu saio do refrão para ir para a estrofe, né? Ou para a salmodia? A última nota que você fez é um sol, ó. Em meio à grande assembleia. Opa! De assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Louvor em meio à grande assembleia. Tá? Lembra disso. E lembra que nós temos um detalhezinho na última frase gramatical, que é a nota Si, que não está desenhada no acorde de Ré com sétima, tá? Beleza? Então vamos cantar. Sois meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem, vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Atenção, anota. Seus corações tenham a vida para sempre. De novo essa frase. Seus corações tenham a vida para sempre. Seus corações tenham a vida para sempre. Tá? Entenderam? Agora vamos pro segundo. Aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito, tá? Vamos lá. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações, somente a ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o pó o louvarão. De novo essa última frase. E os que voltam para o pó o louvarão. Tá? Agora a terceira, tá? Terceira salmodia, estrofe 3. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Tá? Vamos fazer agora dessa última para a gente entender a sequência. Como que eu entro nessa frase, ó? Quer ver, ó? Ao povo novo que há de vir, ela dirá. Pega essa nota. Sobe. Eis a obra que o Senhor realizou. A última do 2, da frase 2. E os que voltam para o pó o louvarão. A última do 1. Seus corações tenham a vida para sempre. Entenderam? Então é só você entender essa nota, ó. Ao povo novo que ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Se você fizer isso, não dá errado, tá? Agora, se você não fizer e depender da sorte, você vai pegar uma nota errada, porque
o acorde de Ré com sétima proposto pela harmonia, tá? Ele vai jogar para você essa nota aqui. E aí você vai se perder. Porque a continuação dessa melodia está propondo outra situação muito mais complexa, tá? Esse salmo ficou um pouco extenso, mas porque era necessário, tá, a gente prosseguir dessa forma. Esse salmo é um pouco trabalhoso, tá, na questão melódica, na questão de compreensão, o que deve ser compreendido, a questão da primeira leitura, qual a relação, tá? Beleza? Então sigam o canal, compartilhem, tá? Divulguem, tá? Para que a gente consiga evangelizar cada vez mais e fazer a proposta do apóstolo Paulo, né? Entender que não é fácil, né? Há pessoas que querem nos calar, mas a gente evangeliza mesmo assim, porque o Espírito Santo está conosco. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.